Fala pessoal, bem-vindos a mais um webcast sobre Microsoft Project. Eu sou Rubens do Carmo e hoje você vai aprender a construir um farol que vai indicar para você o andamento da sua atividade conforme a sua linha de base. Ou seja, qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? É o seguinte, a gente vai construir um indicador gráfico que vai mostrar para a gente de forma visual quando uma atividade foi concluída com prazo comprometido, dentro do prazo ou antecipado. Então você tem ali a sua linha de base, né? Tem uma data que você planejou para que aquela atividade fosse concluída. Vamos supor que seja no dia 15, né? E caso ela seja concluída, por exemplo, no dia 10, significa que essa atividade foi concluída com prazo antecipado. Então a gente vai ter um indicador que vai mostrar em verdinho ali, uma bolinha, né, um farol verde, dizendo para você que aquela atividade foi concluída com prazo antecipado. E assim sucessivamente. Por que que isso é útil? Por que que isso é interessante? Imagine você com um cronograma aí com 500, 1000 linhas, né, 1000 atividades planejadas. Você precisa filtrar ou visualizar para algum relatório rapidamente todas as atividades que você concluiu com prazo comprometido, tudo aquilo que você extrapolou a sua linha de base, né, que você falhou no seu planejamento. Então, rapidamente você tem um acesso visual ali, que são as bolinhas vermelhas, que vai estar te indicando ali que aquelas atividades foram concluídas com prazo comprometido. Você pode, inclusive, usar os filtros também para poder separar elas e criar algum tipo de relatório. Então, esses indicadores gráficos eles são muito interessantes e deixam o seu cronograma com um aspecto mais visual e mais fácil de ser compreendido. Vamos dar uma análise aqui na nossa fórmula, que é a fórmula que a gente vai aplicar no Microsoft Project para executar essa função. De forma prática, para que você consiga enxergar isso, se você está acostumado a lidar com Excel, com a função se do Excel, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que está diferente aqui, que talvez você esteja estranhando, é que ela não está com igual se na frente, porque o Project tem essa nomenclatura um pouco diferenciada. A função se no Project, você vai encontrar ela com elif. Então você vai construir a sua função exatamente igual ao Excel, porém a nomenclatura aqui vai ser da fórmula, né, da função vai ser um pouquinho diferente. No mais, a gente tem aqui o elif, né? Se o nosso término da linha de base, que é a primeira lógica que a gente vai colocar aqui, a primeira expressão, se ele for igual ao project date value ND, ou seja, a gente vai pedir para o project buscar uma informação no campo término da linha de base, e se ele estiver como não definido, quando a gente não está com a linha de base salva, o project mostra para a gente como ND, a gente vai ver isso ali no cronograma, eu vou pedir para que ele insira para mim, para que ele retorne o valor sem baseline. Antes da gente colocar a condição para não, né, a gente vai colocar uma nova função se aqui dentro. Mas e se o término for igual ao término da linha de base, né? Se meu campo de término estiver exatamente de acordo com o planejamento que eu fiz, ele vai retornar para mim dentro do prazo. Mais uma condição, mas se ainda assim, né, o campo término for menor que o término da linha de base, ou seja, se a minha atividade foi concluída antes da data que ela foi planejada para ser concluída, ele vai mostrar para mim prazo antecipado. E agora, finalmente, caso nenhuma dessas alternativas seja verdadeira, se não, ele vai retornar o prazo comprometido, porque automaticamente a expressão já está indicando para a gente que o campo término vai ser maior que o término da linha de base, ou seja, essa atividade ela extrapolou. Então a gente já fez a leitura da fórmula e agora a gente vai colocar ela aqui de forma prática no Microsoft Project. Eu já estou com um cronograma aqui aberto rapidamente para agilizar aqui o nosso tempo. Eu coloquei 3 tarefas e olha só. Como eu não tenho nenhuma linha de base salva, além de você não observar aquela barrinha aqui embaixo, olha só, o campo término da linha de base está como ND, como não definido, que foi exatamente aquilo que a gente colocou aqui, ó, para ele retornar o valor sem baseline, caso esse campo término da linha de base esteja com ND. Então a gente coloca essa expressão project date value para que ele busque aqui a informação que corresponde a esse campo. Eu poderia colocar qualquer valor aqui que eu quisesse, né, que o project buscasse dentro desse campo. E nesse caso é o ND.
Então vamos começar aqui em campos personalizados, é um campo de tarefa de texto. A gente vai renomear ele, eu vou chamar ele de farol. E aqui nos atributos a gente vai selecionar a opção de fórmula. Só dá um OK. E ele vai abrir o campo aqui para que a gente comece a inserir a nossa fórmula. Então vamos lá. Primeiro a gente vai buscar a função leaf, né, que está aqui dentro da aba de função em Microsoft Project. Perdão, em geral eu tenho leaf. Então ele já vai abrir ali para mim. Eu vou limpar isso daqui para poder agilizar. Mas você pode ver que ele mostra aqui da mesma maneira que o Excel. A gente tem, primeiro vem a expressão, ponto e vírgula, parte verdadeira, depois a parte falsa. Só que antes da gente concluir a parte falsa, a gente vai colocar mais algumas condições aqui dentro. Então a gente vai ter um se dentro de si, né? Vamos lá. Então se o meu campo término da linha de base, então eu venho aqui na aba campo, é um campo de data. Término da linha de base, término da linha de base. Se ele for igual, agora eu vou buscar a função aqui, agora sim, Microsoft Project, Project Date Value. Ou seja, um valor em um campo de data. E aqui onde a gente tem a expressão, eu vou colocar o ND, entre aspas, tá? Porque é o texto que ele vai estar buscando. Então, se ele buscar no término da linha de base esse resultado ND, eu quero que ele coloque para mim, vou pôr um ponto e vírgula, o valor sem baseline. Beleza? Dando sequência, antes a gente vai pôr mais um se. Vou copiar daqui para ficar mais rápido. A gente vai colocar aqui. Mas se o campo término, vou fechar com colchete, se ele for menor do que o término da linha de base, posso copiar aqui direto, tá? Para poder facilitar, ou não necessariamente eu tenho que abrir ali os campos. Se ele for menor que o término da linha de base, então ele vai retornar para a gente o valor prazo antecipado. Mas eu acho que eu coloquei aqui, antes de ser menor, tem que colocar que ele é igual, né? Que o primeiro, vamos dar uma olhada aqui na fórmula. É exatamente, o primeiro ele é igual, o primeiro ele está dentro do prazo. Não tem problema, eu posso duplicar isso daqui, vou colocar aqui na frente. Porém, se o término for igual ao término da linha de base, agora sim eu vou colocar aqui prazo, dentro do prazo, né? Dentro do prazo. Fecho aspas, ponto e vírgula, e depois se término for menor que o término da linha de base, prazo antecipado, e por fim, se não for nenhuma dessas condições, prazo comprometido. São 3 expressões, se eu não me engano, primeiro se, segundo se, terceiro se, então vou fechar com 3 parênteses, e a nossa fórmula está pronta. Vou dar um OK. Aqui ele está dizendo o seguinte, pessoal, que os dados do campo farol eles não vão ser considerados, né, eles vão ser excluídos, porque agora todos os valores vão ser calculados pela fórmula. Então ele vai tomar como verdade o resultado dessa fórmula aqui. Espera aí que ele está me dando um erro de sintaxe, deixa eu dar uma olhada. Se término da linha de base é igual a não definido sem baseline, mas se campo término, deixa eu ver os espaços aqui, foi igual a término da linha de base dentro do prazo. OK. Tem uma aspas a mais aqui, ó. Dentro do prazo, mas se o término for menor que o término da linha de base, prazo antecipado. Por fim, prazo comprometido. Agora estamos OK. Perfeito. Bom, eu vou dar um OK aqui e vou inserir o campo para que você possa visualizar farol. Olha só que interessante, pessoal. Ele já está mostrando aqui para mim
o texto que eu configurei, né? Sem baseline, já que o campo término da linha de base está como não definido. Só que ao invés dele mostrar o texto que a gente colocou lá, né, sem baseline, prazo comprometido, prazo antecipado, eu quero que ele mostre para mim o sinal. Então o que a gente vai fazer? Nesse campo personalizado, a gente tem a opção aqui de indicadores gráficos ao invés de dados. E aqui eu coloco a minha condição, que nesse caso vai ser o seguinte: se o campo, né, se o resultado do campo for igual a 100 baseline, eu digito 100 baseline aqui e eu peço para ele me mostrar uma imagem. Eu vou pedir para ele colocar essa bolinha branca. Se ele for igual, se ele for igual a... Deixa eu só ver aqui se foi dentro do prazo ou no prazo que eu escrevi. Dentro do prazo. Se ele for igual a dentro do prazo, ele vai mostrar para mim amarelinho. Se ele for igual a prazo antecipado, ele vai mostrar verde. E se for igual a prazo comprometido, ele vai mostrar a imagem, a bolinha vermelha. Então, galera, o que eu fiz aqui foi muito simples. Eu simplesmente disse para o project que se o valor que tiver naquele campo for igual a dentro do prazo, ele vai mostrar essa imagem aqui ao invés da palavra dentro do prazo. Então aqui que está sem baseline, quando eu validar essa fórmula aqui agora, ela vai passar a aparecer essa bolinha branca aqui, que ele vai substituir esse texto pela imagem. Um detalhe importante para que eu não esqueça: caso você queira que esses indicadores eles se repliquem para as linhas de resumo do seu projeto, você pode, né, por exemplo, se você quiser validar ao invés de uma atividade, uma etapa inteira, né? Às vezes você teve várias atividades que foram concluídas dentro do prazo, mas uma atividade só atrasou e isso fez com que aquela fase, aquela etapa toda do projeto fosse concluída atrasada, né? Então você pode sim também replicar essa lógica aqui para as atividades resumo e você filtrar e analisar isso também por etapas. Então é só eu marcar aqui as linhas de resumo e como a lógica, a expressão é a mesma, eu não vou alterar ela, eu peço para ele herdar os critérios das linhas regulares. Então ele vai clonar aqui essa mesma configuração que eu fiz. Mesma coisa para atividade de resumo, se eu quiser analisar, né, se o resumo do meu projeto, se o meu projeto inteiro foi concluído antes ou no prazo, enfim. Só que para isso funcionar, é muito importante que vocês coloquem aqui nos cálculos das linhas de resumo para que ele use a fórmula, porque se ele tiver nenhum, ele vai usar essa fórmula só nas atividades, as linhas de resumo ele vai deixar em branco, ele não vai calcular. Então aquela função aqui para as linhas de resumo não vão funcionar. Então a gente bota para usar a fórmula, aí eu vou dar um OK, e olha só, instantaneamente, pessoal, o nosso farol aqui mudou para o ícone que a gente queria visualizar, que é o ícone de farol, o ícone de sinal. Então vamos ver como que isso vai ficar quando a gente marcar uma linha de base para esse projeto. Afinal, aqui ele está dizendo para a gente que está sem linha de base porque o término está como não definido. Então eu vou vir aqui em projeto, definir linha de base, vou deixar para o projeto inteiro e opa, olha o que aconteceu. Na mesma hora passou para amarelo porque até então está tudo no prazo. E olha só que legal, galera. Agora eu vou alterar essas atividades aqui. Eu vou alterar basicamente o dia dela aqui, o término, para poder acelerar, né, sem fazer medição e tal. E vocês vão observar que isso vai mudar o resultado desse farol. Então, se essa atividade aqui, que foi planejada para terminar no dia 2/9, se eu colocar ela aqui com uma duração de 3 dias, o campo de término aqui ela vai ser concluído antes, né, no dia 31/8, e olha só, ele ficou verde. O de baixo eu vou deixar ele amarelinho, foi concluído no prazo. E aqui, esse daqui eu vou dizer que ele teve uma duração de 7 dias, então ela vai terminar, né, no dia 4, no dia 6, teve final de semana.
E olha só, já ficou vermelho. E olha que interessante, o projeto também concluiu com vermelho, porque o projeto estava agendado para concluir no dia 2 e, devido a essa atividade, ele ultrapassou. Então, isso aqui é o cálculo da linha de resumo que eu acabei de falar para vocês, que a gente mostrou ali agora há pouco. Então, esse é um recurso simples, porém muito útil para você utilizar no Project, que vai facilitar o seu cronograma aí de forma bem mais visual para que você enxergue melhor aí o seu planejamento e o andamento do seu projeto. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!